pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Justiça, o podcast focado a disseminar informação e conteúdo jurídico para a sociedade. E hoje nós trazemos aqui para vocês uma mestre na área do direito penal, processual penal, advogada criminalista e também coordenadora do curso de Direito da Universidade de Guarulhos. O nome dela é doutora Andressa Henriques. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, um prazer estar aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Doutora, toma café? Com certeza. Sem açúcar? Sim, traços de psicopatia. Que advogado que não toma café? Não existe. Doutora, enquanto eu te sirvo um café, posso já fazer uma pergunta? Claro. Bom, então, quem que é a Andressa antes de ser advogada, antes de ser criminalista, coordenadora, especialista? Fala pra gente aí, nosso público quer conhecer você. É difícil, né, falar sobre si mesma, mas eu acho que desde sempre eu fui uma amante da tratativa com pessoas. Então eu sempre fui dessa área de humanas, de querer lidar com o problema dos outros, querer ouvir. Minha mãe dizia que eu era defensora dos fracos e oprimidos, desde que eu era criança. Porque eu sempre torcia para o time que estava perdendo. E se o jogo virasse, eu começava a torcer para o outro. Então era literalmente para sempre quem estava perdendo. E eu acho que eu sempre fui essa menina, né, que sonhava com esse mundo melhor, que a gente busca no direito desde sempre. E acho que por isso eu me encontrei principalmente nessa área criminal. É a primeira advogada da família ou não? Uhum. Primeira advogada da família. Primeira advogada, decidiu fazer direito e enveredou para a esfera penal. Minha mãe é nutricionista, meu pai trabalha com seguro, minha irmã farmacêutica e iniciou formação em psicologia. E aí eu, com toda a coragem, disse que seria advogada. E desde o início eu tentei assim estagiar em todas as áreas. Eu fui para direito civil, direito de família, mas sempre com aquele gosto eu gosto muito de direito penal, eu queria muito seguir essa área criminal, mas nenhum pai e mãe quer que você efetivamente seja da área criminal. E aí quando eu iniciei o meu estágio na área criminal foi quando o meu olho realmente brilhou, sabe? Eu falei, não, meu lugar é aqui. Não vai ter mãe e pai que me tire daqui, eu vou ficar. Bom, você que caiu de gaiato aqui, na realidade não conhece, né, o podcast Café com Justiça, então se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, fique à vontade, tá, para poder compartilhar aí, porque tem muita informação, muito conteúdo que a sociedade tem dúvida e hoje nós trazemos aqui uma especialista para a gente falar um pouquinho sobre essa área aí, né, que tem gerado muitas dúvidas e ao mesmo tempo também uma repercussão midiática que às vezes inflama a nossa sociedade. Num crime não há pena sine lege, é isso? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal, né? Pois é, deveríamos. Vamos falar um pouquinho, mas antes eu queria falar sobre a coordenadora do curso de Direito da Universidade de Guarulhos. Recentemente, né, a esse cargo, doutor, e aí fala pra gente qual é a sensação e se você tem em mente que realmente o estudante de direito está se preparando ou está preparado para o que vai encontrar fora da sala de aula? Perfeito. Eu sempre quis a docência, sempre fui aquela aluna na faculdade que ensinava para os demais. Então, fazia os meus resumos e não era a melhor aluna da sala, nem nerd, eu era da turma do fundão, por incrível que pareça. Mas eu sempre estava ali ajudando os demais, então sempre quis a docência. Quando eu encontrei esse caminho na UNG, então o primeiro lugar que eu fui professora titular mesmo foi na Universidade de Guarulhos, foi uma realização tremenda, justamente porque eu sempre levava a prática da advocacia para o aluno. A depender da faculdade, se você vê só a teoria, quando você sai para o mercado de trabalho, você não encontra oportunidade. Porque a gente sabe, infelizmente, que o direito ele é totalmente diferente na teoria e na prática. Existe uma legislação? Existe. Mas como ela é cumprida? Qual é o entendimento do tribunal? Qual é o contato daquele aluno com uma jurisprudência, por exemplo? Então, isso tem que ser tratado em sala de aula. E era isso que eu sempre levava. Tá. Quando me surgiu a oportunidade da coordenação, que eu verdadeiramente não esperava, não era um sonho, eu nunca me imaginei nesse lugar, acho que às vezes a gente não se pertence, né?
aquele lugar. E aí, quando eu ingressei na coordenação, eu vi que realmente era um lugar que era para mim. Porque eu gosto muito dessa parte de organização. Como eu disse, eu amo resolver o problema dos outros. É um desafio diário, porque quando o aluno vai até você com aquela esperança, com aquela problemática, que ele deposita toda a esperança dele nas suas mãos, você precisa resolver. Então, esse peso que às vezes eu coloco nisso é desafiador, bastante desafiador. Porque você vê um aluno, por exemplo, que só quer colar grau, que ele está com uma dificuldade ali. E aí você vai e você tenta resolver. Você vê um aluno que não está encontrando oportunidade no mercado de trabalho. E aí a UNG, até eu sou apaixonada, porque eles têm feiras de trabalhabilidade, eles têm diversas divulgações de vagas de trabalho, eles têm uma plataforma só de vaga de trabalho. O contato com o professor, as minhas 2 estagiárias lá no escritório são minhas alunas. Então, assim, já tiveram alguns que passaram por lá. Essa liberdade, esse contato do professor com o aluno é um diferencial lá, sabe? Tá. Então, eu acho isso muito importante. Essa coordenação mais presente e não distante. Exatamente. Na sua percepção, o que os tribunais te ensinaram que a sala de aula não ensina? Jurisprudência, eu acho que é o principal. É você saber interpretar uma decisão. Então, a lei fala isso, tudo bem, mas é realmente aplicado dessa forma? Porque a lei, ela está escrita uma coisa que muitas vezes ela tem uma dupla interpretação. Então, o tribunal ensina muito sobre isso, sobre interpretação, sobre a necessidade do aluno ler sobre isso, entende? Perfeito. Doutora, você também tem trabalhado bastante na questão de júri simulado, né, na universidade. E por que levar os alunos ao Palácio da Justiça? Primeiro porque ele é lindo. Eu acho que esse contato com o Palácio da Justiça é o que faz brilhar os olhos do aluno. Nós temos o NPJ na UNG, que é a nossa sala de audiência, que inclusive acabou de passar por uma reforma, que a gente está mexendo para reinaugurar em agosto. E quando um aluno entra, e às vezes nem precisa vestir a nossa beca, né? Quando ele entra e olha aquela mesa, o posicionamento das cadeiras e vê aquela prática, você vê o olho brilhar. Então, ele ter acesso a um local jurídico é um diferencial. E além disso, assistir a um julgamento mesmo, na prática, é totalmente diferente de você ter em sala de aula aquela matéria, aquela disciplina. E os desafios referente à faculdade, né, à universidade e o exame de ordem? O que você interpreta nesse sentido, né? A OAB, ela mede realmente quem está preparado para advogar? Qual que é a sua percepção? Eu acho que a prova da OAB é importante. Eu sou contra a retirar a exclusão da OAB. Eu acho que ela é importante sim, até porque nós temos muitos advogados já. Eu acho que tudo bem que até o que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Existem muitos advogados que talvez não estejam preparados para o mercado de trabalho. Sim, nós temos uma crítica em relação a isso. Se nós tirarmos a OAB, eu enxergo que isso vai piorar. Mas o que o aluno precisa entender para fins de prova da OAB é como estudar, então ele precisa aprender como se preparar para a ordem, bem como o preparo psicológico. Porque não adianta, se você vai nervoso, você troca alternativa, você não enxerga alternativa, matéria que você sabia, você acaba esquecendo. Então primeira fase da OAB, você vai realizar a questão. É questão atrás de questão, porque as questões, elas acabam se repetindo. Claro, não de forma igual, mas é o mesmo conteúdo sendo perguntado de forma diferente. Então, faz questão, corrige a questão, confere o gabarito, você vai passar na primeira fase da OAB. Segunda fase, o estudo já é direcionado, porque você precisa saber lidar com o vade-mecum. Então, assim, é tudo uma questão de igual concurso mesmo, né? Como que aquela prova, o que aquela prova exige de mim? Na primeira fase da OAB, ela vai exigir que você saiba o conteúdo de diversas matérias, você precisa saber como que ela te questiona sobre isso. Segunda fase, você tem que saber mexer. Eu falo que é uma prova com consulta. Com consulta, você só tem que saber manusear o vade-mecum. Então, eu acho que a preparação da faculdade com o aluno tem que ser nesse sentido. Como é a prova? E qual é o preparo psicológico que a universidade dá para esse aluno? É isso que eu ia perguntar. Porque hoje eu participo também da aplicação do exame de ordem aqui em Guarulhos e eu vejo muito isso, que o examinando ele tem o conhecimento, né, técnico, mas às vezes ele não consegue desenvolver por questões de nervosismo. Sim. E como que vocês trabalham para poder neutralizar ou minimizar essa questão psicológica? Você sabe que desde quando eu assumi a coordenação,
alguns alunos de psicologia acompanham os professores de direito na porta de prova. E a gente faz desde a entrega de uma mensagem motivacional mesmo, quanto aquele momento de conversa. Ótimo. Então, você tá nervoso, você conversa com o estudante de psicologia, a coordenadora do curso de psicologia também vai. Então, eu acho que isso é um diferencial. Perfeito. Nós fazemos um momento de descontração. Então, faltando 2, 3 dias para a prova, não adianta você estudar mais. O que você não aprendeu até aquele momento, você não vai mais aprender. Não é mais momento de revisar, é momento agora de você descontrair. Você precisa realmente tirar aquele peso da prova do seu corpo, da sua mente, porque não é o fim da sua vida. Se você não passar, você não tem só uma oportunidade. Se você começa, é claro que para falar depois de quase 10 anos aprovada na ordem é fácil, né? Mas a gente fala o que realmente sabe que é bom pro aluno. Então, passou você também por isso, né? Exatamente. Eu tive aula com a Patrícia Vanzolini quando eu estava fazendo cursinho para OAB, para a segunda fase. E ela me ensinou numa live, faltando, 3 horas para começar a prova, aquela postura da Mulher Maravilha. Porque é um preparo psicológico. Se a gente não leva isso a sério, a dificuldade ela é maior. Perfeito. E hoje, a universidade da qual você coordena, existe algo relacionado, vamos supor, o aluno, ele passou no 8º período, ele passou no exame de ordem. Ele tem um respiro da faculdade para poder se dedicar à próxima fase do exame de ordem? Não, ele tem que se virar nos 30, como que funciona? Inclusive, esse último semestre, as bancas de TCC, porque eles fazem a preparação para o TCC no 8º e no 9º semestre, para justamente, se ele quiser prestar o OAB no 10º, ele já ter esse respiro. Mas quem presta no 9º, por exemplo, e teria a banca de TCC, esse último semestre a gente deixou para uma outra data. Então, Perfeito. Postergou isso para o aluno poder focar. Né? Porque a gente tem noção do que é prioridade ou não para ele naquele momento. Ah, legal. Esse no meu ponto de vista, é extremamente necessário, né? Porque você tira, às vezes, uma carga ali para dar realmente um respiro para o aluno poder se dedicar, né, à segunda fase do exame de ordem, porque a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes, eu mesmo, quando eu estava estudando, eu saía do plantão, ia direto, chegava um pouco atrasado. A gente sabe como é corrido, principalmente para as mulheres, às vezes tem filho, casa, Sim. né? E às vezes você se ausentar um pouco das disciplinas da faculdade, isso ajuda demais. Com certeza. O estágio deveria ter mais prática ou menos burocracia? Eu peguei uma transição dos processos, né, físicos, né, para os digitais, e você manusear os processos ali era outra coisa, o dia a dia. Qual que é a percepção da doutora? O estágio tinha que ser prática. Tinha que ter muita prática. Tinha que ser só prática, eu acho. Porque é claro que para você ir para a prática, para o advogado confiar a você a prática, você tem que ter tido a teoria, né? Você tem que demonstrar esse conhecimento. Eu puxo muita sardinha do meu escritório em relação a isso, porque as minhas estagiárias, elas fazem até recurso para STJ, STF. Mas elas demonstram essa capacidade, essa confiança, né? Elas passam essa confiança. Mas eu acho que o estágio de novo, é muito fácil para quem já está formado, né? Mas, e eu reconheço todos os meus privilégios enquanto eu era aluna, porque minha mãe pagou a minha faculdade. E tem muito aluno que paga a faculdade, que trabalha, é seletista, para poder pagar a faculdade. Mas eu sempre falo que estágio não é para ganhar dinheiro. O estágio é para você ganhar conhecimento. Você tem a possibilidade de fazer um estágio voluntário? Vá. Você pode fazer o estágio pelo Estado, pelo CIE, pelas superestágios, que normalmente paga menos, né, do que o escritório? Vá. É um contato que você tem. E sobre estágio, eu falo que a minha trajetória, ela foi muito benéfica a mim. Porque eu fiz estágio em escritório grande, em escritório pequeno, na vara de família, no Tribunal de Justiça na área criminal. Então, eu tive o contato com tudo que eu poderia. Só não fiz em delegacia. Mas se o aluno pode... Eu comecei a fazer estágio no primeiro semestre. Eu morria de medo de ser... assim, de não gostar do curso, porque a minha irmã já era formada em farmácia, deu tudo certo. Eu falei, ai meu Deus, imagina eu começo a faculdade e paro, minha família vai me odiar, sabe assim? Chegou no último ano, não é isso que eu quero. 18 anos, uma menina. Falei, não, eu preciso já conhecer a prática. E aí eu fiz isso, foi a melhor coisa. Eu sempre falo, faça estágio, faça estágio, faça estágio. Doutora, inteligência artificial e o novo direito. Onde termina a ferramenta e começa a dependência? No mínimo, você precisa verificar o que a inteligência artificial te entrega, né? Porque quando a gente recebe algo escrito, claro, vou te fazer não sei o que, que a pessoa, você vê que a pessoa nem leu. Você tem que saber manusear, até para dar comando. Prompt.
Você precisa utilizar, é ótimo, uso no escritório. Inteligência artificial, hoje em dia, quem não usa está atrasado. Mas, ainda assim, você precisa saber lidar com ela para extrair dela a melhor solução. Ela ser um aliado e não uma ameaça, né? Exatamente. Uma coisa que eu adoro fazer é, por exemplo, entregar um caso e colocar um prompt para ela fazer uma analogia entre uma jurisprudência positiva que eu não estou achando para o meu caso e o meu caso mesmo. Então, é você saber realmente extrair dela o melhor resultado. Pegando esse gancho, como evitar jurisprudências e informações falsas geradas pela IA? Buscar no Tribunal de Justiça. Jus Brasil eu gosto muito, mas ainda assim você precisa buscar referência no Tribunal de Justiça. Precisa ir na fonte, né? Precisa ir na fonte, não, pelo amor, até os juízes, né? Porque agora a gente tem alguns casos. Então o advogado ele precisa ter cuidado em relação a confiar na IA e o que entrega, certo? Inclusive artigo de lei, porque às vezes ele coloca lá, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal, X. Você vai ver, tá falando o oposto, ou não tá com aquelas palavras. Então... porque ela vai te dar a resposta, vai te dar uma resposta, mas não necessariamente talvez seja a resposta correta com um fundamento ou com um fulcro adequado, não é isso? E normalmente ela dá a resposta que ela sabe que você quer ouvir, o que é um perigo. Por isso que ela inventa jurisprudência, porque ela sabe o que você precisa, então ela busca uma jurisprudência que existe, só que ela modifica. Ela não cria do zero. Normalmente ela pega de um caso e modifica de acordo com aquilo que você busca. O que é pior ainda, né? Doutora, por que você criou Despertar Jurídico? É isso? Na verdade, não fui eu que criei. Não, fala um pouquinho pra gente. Vou contar. O Despertar Jurídico, foi formado pelas 2 professoras do Núcleo de Atendimento Estudantil, que foca nos alunos que precisam ou querem uma atenção especializada. Então, os novos alunos da UNG, eles passam por esse despertar jurídico para que nós possamos apresentar o sistema, as regras, as formas de avaliação, os professores. E aí, nesse despertar jurídico, a gente fala justamente sobre isso, né? Sobre como que vai funcionar a faculdade, a sala deles, para que no primeiro dia de aula eles não tenham outra preocupação. Até porque o medo do ser humano normalmente é o medo do desconhecido. Então, quando no primeiro dia de aula aquilo não é mais desconhecido, ele já chega mais confortável. Então, a gente fez esse despertar jurídico justamente para ter um momento de acolhimento. Entendi. Foi bem legal. Legal. Isso. Bacana. Parabéns. Doutora, vamos entrar um pouquinho na parte mais técnica da sua atividade, da atividade da qual você milita, né? Uhum. Mas a maioria do nosso público aqui são ou estudantes ou pessoas que, na realidade, desconhecem os seus direitos, também os seus deveres. A gente não precisa ser muito formal também, o juridiquês. Sim. A gente pode falar um pouquinho do Código Penal? Falando do Código Penal, doutor, o que é crime? Crime é todo fato, e eu não posso ser técnica, né? Mas eu vou ter não pode, pelo menos a primeira frase. Só para amenizar para o nosso público. O crime é todo fato que é típico, ilícito e culpável. Então, ele tem que estar previsto no Código Penal, ele tem que ter uma pena atribuída, não pode ter uma excludente de ilicitude e a pessoa precisa ser imputável. Então, não pode ter uma excludente também dessa imputabilidade, dessa culpabilidade. Perfeito. Ato infracional e contravenção penal, né? Qual é a diferença? Então, o ato infracional, na verdade, nós falamos dos menores de idade. Então, os menores de idade, eles vão praticar atos infracionais e eles vão responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já uma contravenção penal, eu brinco que é um crimezinho. Então, ele é um crime de menor potencial ofensivo que está previsto na Lei de Contravenção Penal. E quando você fala menor de idade, a gente está se referindo até qual idade? Menor de 18 anos. Tá. E essa questão de uma mudança que estava para poder mudar e reduzir aí a maioridade penal, o que você tem a falar sobre isso? Como que está isso na realidade? Sim, há algum tempo nós temos essa proposta, né, esse projeto de lei aí sendo votado, mas eu não sei se eu sou muito a favor, não. Porque eu sempre falo que é a mesma coisa de você recrudescer penas e regimes. O que vai realmente... Vamos pensar da seguinte forma. Por que a gente está reduzindo a maioridade penal? Para punir mais as pessoas. Tá bom, mas isso vai reduzir a reincidência? Isso vai reduzir a criminalidade? Eu não acho. Porque, na verdade, o que deveria acontecer é o menor que cometeu um ato infracional deveria, enquanto o seu cumprimento de pena, porque ele está realizando um cumprimento de pena, deveria receber um tratamento adequado. Aí você coloca um menor
que não vai mais ser menor em relação ao direito penal, dentro de uma penitenciária com diversos faccionados. Esse cara, para as organizações criminosas, é assim, ótimo, porque ele é uma pessoa influenciável, porque ele é uma pessoa que não tem opinião formada, e você vai aumentar a criminalidade. Então eu acho que o efeito, na prática, ele vai ser reverso. Entendi. Assim como eu acho que esses lapsos de progressão que aumentaram, então, o cara que ele cumpria 2/5, agora ele vai cumprir mais. Vai existir um momento que a população carcerária vai ser tão grande que, por exemplo, vai vir um indulto soltando a maioria das pessoas e a gente não vai saber como que essa pessoa vai ser solta. Então a gente tem, de novo, um aumento da criminalidade. Eu sempre acho que o efeito vai ser inverso. Hoje você acredita para poder desafogar o sistema prisional, isso ocorre ou não em determinadas progressão de regime? Já com estatística em relação, não volta a X% porque a gente precisa reformular e a gente não tem estrutura para isso. Qual é a sua opinião referente a isso? Eu acho que assim, a população carcerária está cada vez maior. Tá. Seja porque a criminalidade aumenta, porque falta é um problema de políticas públicas. Então Perfeito. Falta saneamento básico, falta educação, falta investimento no que realmente precisa de investimento. Não tem como um deputado chegar com um projeto de lei falando assim, não, eu vou diminuir os lapsos de progressão e melhorar o tratamento dentro das penitenciárias, porque ele não vai ser eleito nunca. Não vai. Então, assim, eu sempre falo, a lei tá ruim, não é um problema do judiciário, é um problema do poder legislativo. Vejamos em quem votemos. Mas, assim, esse recrudescimento, né, agravar a situação, eu não acho que vai reduzir criminalidade. Eu acho que vai aumentar a população carcerária. E com o aumento da população carcerária, a gente não vai ter uma redução. A gente vai ter um aumento de reincidência. Eu acho que a sociedade, ela precisa realmente pensar fora da caixa e ampliar realmente a questão de raciocínio em relação a tudo, né? Porque essa época agora, ano de eleição, a gente tem que tomar muito cuidado com o canto da sereia, né? Com certeza. É muita coisa prometida, é muita coisa, na realidade, que você não tem conhecimento, desconhece, e se você for se aprofundar, você vai ver que não é possível, né? Sim. E o exemplo que você colocou aqui do menor, eu também interpreto em relação a afogar ainda mais o sistema por conta da ausência de infraestrutura. Sim. E existe um porquê de existir o sistema progressivo. Por que a pessoa não sai do fechado direto para o aberto? Porque, teoricamente, porque na teoria é lindo, do fechado ele passa para o semiaberto, que seria uma entre muitas aspas, uma semi-liberdade, e depois é restituída a liberdade a ele, para que ele possa ter esse contato gradual com a liberdade, para verificar uma proposta de emprego, para verificar o contato com a família, tudo isso ser restabelecido. Isso seria a ressocialização. Por exemplo, um exame criminológico, que a gente fala agora, ele é obrigatório, a pessoa precisa passar por esse exame criminológico para poder ter a progressão. Como é feito esse exame criminológico? Como que um assistente social em 5 minutos e um psicólogo em 10 minutos vai poder falar se aquela pessoa vai poder reincidir ou não? Então, é totalmente inviável, entende? Essa avaliação, ela deveria urgente ser modificada. Nosso Código Penal é de 1940, né, doutora? E quem é considerado no Código Penal brasileiro inimputável e o que é? Inimputável é aquela pessoa que não vai receber a pena. Então, pode receber, por exemplo, uma medida de segurança. O menor de idade, a pessoa incapaz, me fugiu agora o termo técnico, mas o mentalmente incapaz, né? São pessoas, por exemplo, que é inimputável. Então, se ele Aquele tem que não está na saúde plena das faculdades mentais, ele é inimputável. Exatamente, ele é inimputável. Existe também o semi-imputável, né? Que aí só vai existir uma redução da pena. Tá. Então, quando a gente fala de uma doença mental, ele vai ser instaurado um incidente de insanidade mental, ele vai passar por perícia e vai verificar qual é o grau dessa doença mental, qual que é o nível disso. E aí, a partir disso, vai verificar, ele é inimputável, ele vai receber só uma medida de segurança, ou ele é semi-imputável e vai receber só uma redução na pena dele. Então isso vai ser verificado. E também, dependendo da situação psicossomática, ele pode ser designado para um presídio também psiquiátrico também. Seria um hospital psiquiátrico que agora está acabando, né? Está sendo extinto e nós estamos passando o tratamento para o SUS, o que é também um ponto de extrema atenção. Mas por que está sendo extinto? Porque o tratamento ele era inadequado, né? Entendi. E aí acho que seria mais barato extinguir do que melhorar esse tratamento. Então, os hospitais psiquiátricos estão sendo extintos. Me fugiu agora o nome do projeto de lei. E agora está passando realmente o tratamento para o SUS. Só que muitos desses internos, né, desses presos,
não tem nem família. A família não quer mais de volta. E aí ele vai pra onde? Vai virar uma pessoa em situação de rua. É muito complicado. Recentemente no escritório a gente atendeu um cliente que estava no hospital psiquiátrico. Na realidade ele foi conduzido para poder tratar uma determinada ferida e já tinha fechado e sanado ali a questão da bactéria. E só que ele era uma pessoa mais idosa e já tinha alguns problemas já em relação à hipertensão e tal, e acabou melhorando uma coisa e agravando outras. E aí ele parou os 2 rins dele e ele teve que fazer hemodiálise ainda nesse local. Só que, pasme, ele curou depois, ele sarou, os rins voltaram ao normal, fez a hemodiálise, ficou legal. E aí a médica, na realidade, do ambiente do hospital psiquiátrico, tirou a parte hídrica que ele deveria receber. Então restringiu. E falou na cara larga, assim, não, mas eu confundi o paciente. Meu Deus. Aí pediu transferência e tal, enfim, mas realmente a gente vê uma negligência, às vezes, imprudência dentro desses ambientes que... E é aquilo, né? Você vai manter a pessoa sempre dopada? Complicado isso, né? Que tratamento que é esse? A gente sabe, por exemplo, um psicopata, ele não existe uma cura. Você tem que descobrir o gatilho e você tem que tratar isso. Mas, ainda assim, ele é uma pessoa. E aí sempre me perguntam, tá bom, mas o que você faz com uma pessoa dessa? Porque ele vai voltar pra rua e ele vai voltar à criminalidade? Eu não tenho resposta pra tudo. Eu não sei. Mas matar a gente não pode. Para quem acha que às vezes é mais benéfico, dependendo, você tirar ele de um determinado regime para esse local, eu digo no hospital psiquiátrico, precisa ir visitar, porque o negócio é triste, é feio, é isolado realmente, não é fácil não. E o psicopata, ele é extremamente manipulador. Então, se ele for colocado com outros presos, o que normalmente acontece, ele pode manipular e piorar toda a situação. Porque ele vai, aí sim, bolar uma situação de maior perigo. Tem um poder de convencimento, retórica, Poder de né? convencimento, total. Doutora, das espécies de pena, né, previstas no Código Penal, qual é a diferença, né, de reclusão, detenção, regime fechado, aberto, semiaberto? Perfeito. Se a gente falar de uma pena de reclusão, a gente está falando de um preso que ele pode permanecer num regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, por exemplo, um estupro, um homicídio, tráfico de drogas. Se a gente fala de um regime de detenção, então ele só vai poder permanecer num regime semiaberto ou aberto. E aí, como que a gente sabe disso? No próprio Código Penal vai estar escrito pena de reclusão de tanto a tanto, ou pena de detenção de tanto a tanto. Então, essa diferença ela é mais fácil. Agora, sobre espécie também de pena, nós temos a pena privativa de liberdade, que aí sim seria uma reclusão, uma detenção, e a pena restritiva de direitos, que aí é uma prestação de serviço à comunidade, uma restrição de fim de semana, uma prestação pecuniária, é uma substituição que pode ocorrer e o juiz pode aplicar em alguns casos. Dependendo do crime ou do determinado ilícito ou do que ocorreu, quando que é feito, quando que pode, como que funciona a questão do termo circunstanciado? Vai ser, por exemplo, nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, ele vai para a delegacia, porém, ao invés do auto de prisão, ele vai lavrar um termo circunstanciado. E aí é um outro rito que ele vai seguir. Depois ele vai ser intimado para comparecer no fórum, vai passar por uma audiência preliminar, o processo ele vai encerrar mais rapidamente. Entendi. Diferente se for instaurado um inquérito policial. Entendi. Mas fica na ficha do indivíduo. Fica. Tá? Exemplo aqui é uma lesão corporal. É isso o artigo? Depende. Depende, não. É um termo circunstanciado, deixa eu ver se eu lembro de alguma contravenção que vai ser lavrada. É uma lesão leve. Eu estava ontem, inclusive, uma lesão corporal leve, fora do âmbito da violência doméstica, ele vai ser lavrado um termo circunstanciado. Entendi, perfeito. E quando é considerado no Código Penal e o que implica para quem cometeu o delito a questão da reincidência? O que é a reincidência, né? Porque tem muita gente que confunde. Então, se puder esclarecer, por gentileza. Reincidência é um tema muito importante que até o aluno de direito, assim, do 10º semestre, ele confunde. Quem dirá uma pessoa leiga, que às vezes vê uma manchete na televisão, né, assiste alguma coisa na TV e acha que está entendendo alguma coisa. A reincidência é o seguinte, vamos supor que a pessoa ela tem um processo criminal.
saiu a sentença, teve recurso, transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nada naquele processo. Pode haver uma revisão criminal, mas naquele processo não cabe mais nenhum recurso. Temos um trânsito em julgado. Se após esse trânsito em julgado, o ser humano de luz, eu falo, vier a cometer outro delito, ele é reincidente. Agora, vamos supor que ele ainda está respondendo a este processo, não transitou em julgado, ainda tem um recurso pendente de julgamento, e ele comete outro crime. Ele não é reincidente. A reincidência ela só se dá depois do trânsito em julgado da primeira condenação. Independe do delito, do crime? Independe. Ele cometeu um furto, transitou em julgado aquele processo e depois ele cometeu um roubo. Independentemente do crime. Isso. Se for crime... Não transitou em julgado, ele invadiu uma residência, está respondendo por roubo, teve um furto, então está respondendo ali diversos processos, mas aquele inicial não transitou em julgado, não é considerado Não é reincidente. Perfeito. Inclusive, é muito interessante porque às vezes acontece 2 crimes. Aí, o primeiro, ele foi condenado posteriormente ao trânsito em julgado do que ele cometeu depois. Ele é primário, porque esse crime ele cometeu antes desse que transitou em julgado primeiro. Entendi. Então, é algo que você precisa realmente analisar o caso concreto, porque é complexo. Daí a importância de buscar realmente um especialista, Com certeza. Eu falo que para atuar na área criminal tem que ser especialista. Ó, vou puxar a sardinha pro meu lado, em todas as áreas, viu? Porque na área trabalhista, previdenciária também precisa, viu? Porque o que não falta é aventureiro e às vezes ali você compromete, né, um cliente, aquele que teve seu direito lesado. Sim. Mas grave ainda, pior ainda na questão do direito penal, né? Com certeza. Eu falo que o advogado não pode ser pato. Querer fazer tudo e não fazer nada direito. Não Ele tem tem que ser né? especialista. Não vai nada direito o pato, né? Nada isso? direito. E tem que ser especialista. Ninguém gosta de tudo, não é? A gente tem que escolher uma área e focar naquilo. Verdade. Excludente de licitude. O que é, quando funciona, como que funciona dentro do Código Penal? Excludente de licitude é o segundo elemento ali que quando a gente estuda a teoria do crime, é o segundo elemento do crime. E quando você tem uma excludente dessa ilicitude, o crime ele é afastado. Por quê? Vamos supor que estamos diante de uma legítima defesa. O crime deixa de ser crime. Estamos diante de um estado de necessidade. O crime deixa de ser crime. Exercício regular do direito. Estrito cumprimento do dever legal, muito aplicado em relação aos policiais. O crime deixa de ser crime. Então é como se fosse uma situação que justifica o cometimento daquele delito e, portanto, a ilicitude ela é afastada. Legítima defesa, quando é considerado legítima defesa e abuso da legítima defesa? Perfeito. A legítima defesa eu estou diante de uma agressão que pode ocorrer em segundos ou estou sendo agredida naquele momento, tentando explicar da forma mais simples possível. E aí eu revido de forma proporcional. Moderada. E moderada, exatamente. Então, eu estou recebendo um soco, eu estou respondendo com um soco. A pessoa vem com uma faca, eu respondo com uma pedra, enfim. Agora, se já não existe mais essa situação de violência, a pessoa se afastou e eu, armada, atiro naquela pessoa, aí eu tenho um excesso nessa legítima defesa, ou ela é, inclusive, afastada. Então, o excesso eu agir diante de uma legítima defesa, porém de forma excessiva. Né? Então, ele estava me batendo, eu fui e dei 3 tiros. É uma forma excessiva. Então, eu vou responder por esse excesso. E vai existir uma redução na minha pena, mas eu vou responder por esse excesso. Se não existe mais a situação da legítima defesa, então já não existe mais aquela agressão iminente, eu vou responder pelo crime. E também pode ser ao contrário, né? Legítima defesa, eu fui repelir a injusta agressão, ele me deu um soco, eu dei um soco nele, só que na realidade eu só queria revidar ou me defender, mas aquele soco que eu dei, ele acabou caindo, batendo a cabeça na guia e veio a óbito. Sim. E aí, doutor? A gente pode ter um homicídio culposo. E aí vai depender do que aconteceu ali, exatamente. Porque a diferença de um homicídio culposo e doloso é justamente a sua intenção. Então, culpa consciente e dolo eventual. Qual que era a sua intenção ali? Tá minimamente comprovado que você pelo menos assumiu o risco de produzir aquele resultado? Você vai responder por um homicídio doloso. Se não, você responde pelo culposo. E aí a legítima defesa entraria como um afastamento do delito, uma excludente de ilicitude, ou uma redução da pena ali. E casos de embriaguez? Depende da embriaguez, isso é complexo. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma embriaguez ao volante,
E aí é muito engraçado porque depende muito do caso concreto. Mas se eu tô falando de uma pessoa que acabou de tirar a carta e está dirigindo embriagada, é uma situação. Tá. Agora, vamos supor que é um senhor já de, sei lá, seus 65 anos, que não tem uma multa na sua CNH e aí foi pego dirigindo embriagado. O tratamento, ele é diferente. Se a gente tá falando do menino de 18 anos, do homem, né, de 18 anos, que acabou de tirar a CNH e assumiu esse risco, ele sabe que ele não é tão capaz assim de reagir de forma instantânea. É o que você E estava ele falando vai da ser tratado. teoria e o que está escrito e a prática real, né? Exatamente. Então é aquilo de ver realmente o caso concreto. É muito, muito interessante quando é embriaguez ao volante. Lembrando que, interessantíssimo isso, se a gente está falando de uma embriaguez ao volante, vamos supor que você foi parado na blitz. Falaram para você, assopra o bafômetro. Se você realmente bebeu, não assopre. Porque aí você vai ter só a sua infração administrativa. Se você estiver visivelmente embriagado, não importa se você assoprar ou não, você vai ser conduzido para a delegacia. Mas se você não estiver visivelmente embriagado, não assopra o bafômetro. Você não vai responder pelo crime, só pela infração. Perfeito. A doutora já pegou algum caso que o cliente, ele na realidade através de medicação ou algo do gênero, já ouviu falar, não sei se é verídico ou não, já? Do que? Não É entendi. em caso de embriaguez ou alteração em relação ao bafômetro por conta de medicação? Não. Não, né? Não, nunca peguei. É mito, né? Então, isso aí. Doutora, limite máximo de pena dentro do Código Penal referente à pena privativa de liberdade. Aumentou para 40. Tá? 40 anos. Mas ele pode pegar até 200 anos de pena, só que privativa somente ele vai cumprir 40 anos, é isso? Exatamente. Por isso que os juízes fazem isso. Porque as pessoas falam assim, por que condenou a 200 anos se na verdade ele só vai ficar 40? Justamente para ele ficar 40. Porque se você condenar a 40, ele vai ficar 10. Porque ele vai ter o lapso de progressão atingido antes. Então eles colocam uma pena bem alta justamente para ficar os 40 anos detido. Perfeito. Olha aí, a quantidade de dicas aí, principalmente você, estudante de direito, que está prestando, aí ou vai prestar exame de ordem aqui, tem bastante questões aqui, hein? Viu? Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Quando é caracterizado, quando não? O que a pessoa responde? O crime é de omissão de socorro. Então, ela vai responder por esse crime. Quem? A pessoa tem que ser, por exemplo, pai, mãe, responsável legal. Alguém que tenha efetivamente essa responsabilidade sobre aquela pessoa. Porém, vamos supor que você esteja passando na via e você tem como reagir àquela situação. Então, você tem como, por exemplo, eu provoquei o acidente, né? E eu tenho como realmente chamar a ambulância. Eu posso responder pela omissão de socorro também. Ou se eu sou um profissional que detém de um conhecimento técnico para poder minimizar ou neutralizar aquilo, eu tenho por obrigação intervir, se não fizer, também respondo. Exatamente. Exemplo, eu tenho esse aqui, dever legal. Um profissional da área da saúde, da enfermagem aqui, teve alguém que teve um mal súbito ali. Se ele vira para o lado e assovia, está de jaleco, está identificado e for constatado, na realidade, ele vai responder por omissão também. Vai responder por omissão. E a partir do momento que este profissional, dando esse exemplo, se ele pegou o telefone do bolso e ligou para o socorro especializado, é caracterizado a omissão de socorro nesse caso ou não? Não, porque ele fez o que deveria ser feito. Perfeito. Ele fez o que deveria ser feito. Eu pergunto por quê. O protocolo, né, hoje de primeiro atendimento, antigamente você pegava uma vítima, né, e colocava no carro e acabava, às vezes, agravando a situação dela, Exatamente. né? Então, às vezes, aquela pessoa, no ímpeto de querer ajudar, acabava deixando alguém ali, comprometendo ali a região da coluna, enfim. Então, a melhor coisa, se você não tem segurança, neste caso aqui, mas não a questão do não responder, mas sim tentar ajudar realmente, é ligar para o socorro especializado, é isso? Com certeza. Até porque, às vezes, eu tenho conhecimento técnico, mas eu não tenho equipamento. Ou não tenho segurança, não lembro, tenho segurança, né? Exatamente. É melhor, para não piorar a situação, chamar o socorro. Perfeito. Doutora, uma temática também que, infelizmente, né, está em alta, as questões de importunação sexual. Se puder discernir para a gente, estupro, importunação sexual e assédio sexual. Perfeito. É muito importante porque a mídia gera uma confusão mental muito grande nas pessoas. Se a gente está falando de um estupro, a gente precisa de uma violência ou uma ameaça, por exemplo.
Então, eu tenho uma pessoa forçando efetivamente, ainda que de forma violenta ou ameaçadora, ou esse ato libidinoso ou essa conjunção carnal. Se a gente está diante de uma importunação sexual, nós não temos essa violência. Então, é o passar a mão, é o roubar beijo, tudo isso é uma importunação sexual. E ainda o beijo forçado estava em discussão se não configuraria estupro a depender de como esse beijo forçado ele é feito, ele é realizado. E o assédio sexual, ele precisa ser de uma pessoa que está acima para uma pessoa que está abaixo. Então, nós precisamos de uma hierarquia. Normalmente acontece no ambiente de trabalho. No ambiente laboral, geralmente. Não só necessariamente, mas normalmente é um ambiente de trabalho. Tá. Doutora, e como que funciona a questão do flagrante, até qual período, e a questão da custódia? Perfeito. A prisão em flagrante, ela não tem um prazo certo. Ela é logo após o crime, tá? Há quem diga, são 24 horas para ser uma prisão em flagrante, ou menos horas. Independente. Tem que ser logo após o flagrante ou quando você é pego com objetos daquele crime, por exemplo, tá? A audiência de custódia tem que acontecer em 24 horas. E aqui é muito importante para o estudante de direito realmente saber. Na audiência de custódia, a gente não fala sobre o mérito da demanda. A gente discute a necessidade e a legalidade da prisão. Então, essa prisão é legal? Essa prisão, ela ocorreu? É legal no sentido de ocorreu conforme a lei realmente manda? Não. Então, você pede o relaxamento. Relaxamento. Se essa prisão foi legal, ela realmente obedeceu o que a lei manda, não teve agressão, não teve abuso de poder, aí você precisa pedir a revogação, porque ela pode ser desnecessária. Então, a gente pede normalmente a não conversão da prisão em flagrante em preventiva, combinado com o pedido de liberdade provisória. E aí substitui, ele fica assinando mensalmente, não pode sair da comarca. Mas é importante saber disso. O relaxamento e a revogação, e não se discute mérito, ele não vai ser interrogado na audiência de custódia. E quais as prerrogativas do advogado no acompanhamento do flagrante e na custódia também? Eu acho que as duas principais são, principalmente no flagrante, que eu vejo o momento de maior desrespeito das prerrogativas. Nós podemos acompanhar todos os atos. Acompanhamento de oitiva de policial, depoimento de policial, interrogatório do réu, das vítimas, todos os atos o advogado pode acompanhar. Bem como ele pode falar de forma reservada com o cliente dele. Então, acho que são as duas principais que, assim, elas são violadas e a gente precisa saber que é um direito nosso ter acesso a tudo o que já foi documentado, principalmente inquérito policial. Foi documentado e é uma diligência que já foi finalizada, foi cumprida, nós temos a prerrogativa de acessar, independentemente de ser sigiloso. Perfeito. Doutora, nós já estamos encaminhando para o final, já passou muito rápido, muito conteúdo. Quem acompanhou aí realmente vai ter lição de casa aí para poder estudar. Obrigado por corroborar um pouco aí com o seu conhecimento. Doutora, essa câmera 2 aí, fique à vontade, fala um pouquinho para a gente. Que profissional do direito você espera ajudar a formar? Aproveite e deixa suas redes sociais para quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Perfeito. Eu acho que o que eu espero dos meus alunos, dos profissionais, meus futuros colegas de trabalho é justamente profissionais que se dediquem, que estudem, que se atualizem e que tenham humanidade e empatia com o cliente. Porque advogado tem muito, mas realmente o que falta no mercado é o advogado que sabe ouvir antes de passar o valor dos honorários. Então eu acho que esse é um diferencial. A advocacia não está saturada, tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo e é importante que nós saibamos nos posicionar em relação a isso. Para quem gostou, meu Instagram é ahenriques.adv e eu convido vocês também a seguir direito.ung. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Perfeito. Eu gostaria de entregar aqui um certificado de participação para a doutora. Muito obrigada, que lindo. E uma caneca do Café com Justiça. Amém. Tá? A caneca que você tomou café. Muito obrigada. Obrigado, viu, doutora? E você que ficou até aqui conosco, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte, comenta, compartilha, mas cuidado, porque liberdade de expressão não é sinônimo de desrespeito, tá? Compartilha porque tem muita gente que precisa recepcionar esse tipo de conteúdo. Obrigado, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.